Light Workers. Como já sabemos, vivemos em um planeta de terceira dimensão. A ascensão se dará para a quinta. Entretanto, na quarta dimensão, existem seres que estão presos entre uma e outra. Entendemos como tempo a quarta dimensão, ou seja, tais seres estão em um estágio atemporal. Tudo o que o ser humano desconhece recebe um nome, e geralmente o que causa medo torna-se algo paranormal, sendo que são tão somente resíduos de energias negativas manifestando-se na nossa dimensão. Tais seres podem manipular e controlar a terceira dimensão a partir de truques e ilusões. Através do processo de expansão da consciência, acordamos e também através da meditação, começamos a encontrar nossas próprias verdades e seguimos a orientação do nosso eu superior para discernir as energias que se apresentam. Em nenhum momento, a saga dos seres que se apresentaram como deuses aos sumérios existe uma referência ao todo, à fonte criadora. Vamos levantar neste vídeo alguns pontos para que pesquisem e tentem por si encontrar as respostas. Já falamos que Abrão, que morava em Ur da Caldeia, era um homem rico, bem posicionado e acostumado com a cultura sumeriana, que tinha contato direto com os supostos deuses. Recebendo orientação de um deles, Abrão saiu de Ur para uma outra terra. Vemos então aqui a criação de um clã que se dividiu internamente, mas exteriormente parecia um só. Que Deus pediria um sacrifício humano impondo um, abre aspas, teste, fecha aspas, de obediência a Abraão, já com seu nome mudado? Vemos o relato de que o seu único filho, o prometido Isaque, foi amarrado em um altar e quando seu pai levantou o cutelo para sacrificá-lo, foi impedido. Você consegue imaginar as emoções produzidas nesses momentos de tensão? Essas emoções sentidas pelo pai Abraão, que não sabia que tudo aquilo era um teste? E as emoções do filho, o que ele tinha em mente, com a certeza de que seria sacrificado pelo próprio pai a um senhor? Vemos nesse, abre aspas, Deus, fecha aspas, bíblico, emoções, zelo, mas muito mais no sentido de controle do que de cuidado, ciúmes, ira, vingança, imposição de obediência, sem respeitar o livre-arbítrio do ser que ele mesmo criara. Quando o povo escolhido surgiu, a ordem foi que quando entrassem nas cidades que já eram habitadas por outros povos, era que todos esses povos fossem destruídos e passassem pelo fio da espada. É de conhecimento histórico que muitas culturas da época realizavam cultos cerimoniais onde sacrificavam adultos e crianças. Havia uma disputa entre clãs, entre os supostos deuses. Em toda cidade tomada, todos os habitantes passavam pelo fio da espada. Mulheres, crianças, idosos, até os animais. A justificativa era que o julgamento desse Deus sobre os povos idólatras era para manter a purificação, não permitindo que o seu povo escolhido se misturasse com povos pagãos. Quando os amonitas não ofereceram pão e água aos escolhidos, não houve perdão. Nem a 10ª geração amonita foi poupada. Havia parcialidade
porque em relação aos egípcios, a limitação acabava na terceira geração, por consideração ao tempo em que o povo escolhido residiu naquela terra por ocasião da escravidão, que durou 400 anos. Onde estava esse, abre aspas, Senhor, fecha aspas, durante 400 anos, onde o povo escolhido sofreu todo tipo de humilhação, sofrimento e descaso por parte dos egípcios. O motivo? Diferença, disputa de clãs. Quando houve a mistura de linhagem, quando o povo escolhido desse Senhor, que no original significa Elohim, ou seja, deuses no plural, quando este povo escolheu mulheres moabitas, amonitas ou mulheres de qualquer outro clã, havia a manifestação da ira desse Senhor, que não tolerava mistura de linhagem com outros povos, príncipes e governadores que não estavam sujeitos ao seu controle. Isso remete a vocês o início de algo? Lembra a vocês uma manipulação que iniciou-se há milhares e milhares e milhares de anos? A ordem para a purificação era despedir essas esposas com seus filhos sem levar em conta os laços de amor e os laços familiares. Em uma passagem, lemos que esse Senhor disse que jamais aquele povo escolhido deveria buscar a paz e a prosperidade de qualquer outro povo. Onde está a essência do todo, que é puro amor? Que tipo de ser não incentiva a paz nem o amor ao próximo? Como nossa intenção é esclarecer e não confundir, estamos indo devagar porque o assunto é delicado. Não esqueçam que entre os Elohim, a raça central e primordial, 1/3 desconectou-se da fonte, mantendo-se com todos os atributos, abre aspas, divinos, fecha aspas, inclusive a criação. A manipulação genética é a imitação da criação. Todo espelho tem o seu reflexo reverso. E mais 2 pontos que devemos considerar. Esse povo escolhido, oriundo de um homem, vindo de Ur, na Caldeia, na Babilônia, Suméria, originalmente esse povo foi rebelde e em um momento reclamaram da falta de comida e de água. E o que eles receberam? Serpentes. Foram picados e muitos morreram. Moisés foi conversar com esse Senhor e a ordem foi fazer uma serpente de cobre e colocá-la em um poste. Então, todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze seria curado. São símbolos tão óbvios que não caracterizam em nenhum momento uma religião, mas sim a servidão a um clã hibridizado que veio colonizar o planeta. E finalizando, mais um momento onde, diante de um faraó egípcio, esse mesmo, abre aspas, Senhor, fecha aspas, ordenou que um cajado fosse jogado ao chão e ele transformou-se em serpente. Mas os sábios egípcios fizeram a mesma coisa, o que é claro porque possuíam os mesmos dons e origens. Mas a primeira serpente devorou as outras 2, provando a sua força. Vemos claramente a manipulação primordial de um rascunho, um croquis, que seria transformado em arte final com o rótulo de religião. Continuaremos falando a respeito e elucidando todas as dúvidas. É preciso tempo para que façam suas pesquisas para refutar essas informações ou
tirar suas próprias conclusões conforme vamos desvendando alguns pontos que muitos acham inconvenientes de tocar porque são muito delicados para explicar a origem de todas as coisas. O que você precisa sempre é entender que a sua fé deve existir e ser fortalecida todos os dias. A fé no todo, naquele cuja essência é o verdadeiro amor, e estar centrado na verdadeira luz que nos liberta de todo engano. Continuem nos acompanhando. Gratidão, muita paz, muita calma e muita luz.